Boa tarde a todos. Meu nome é Maria da Graça Han. Eu sou procuradora da Fazenda Nacional e atuo junto às turmas recursais no Juizado Especial Federal. E queria agradecer ao professor Guilherme Tudium e ao ISAP pela possibilidade e oportunidade de estar participando desse mini curso sobre federalismo. O meu tema no nosso encontro vai ser as casas de união e a gestão associada. Eu, na qualidade de procuradora da Fazenda Nacional, exerci a função de gestora pública da Procuradoria aqui no estado de Santa Catarina durante 6 anos. E durante esse tempo, fui desafiada com novas atribuições, novas tarefas, e tendo que responder com eficiência, celeridade e a prestação do serviço público, da qual os procuradores da Fazenda Nacional são incumbidos. E a partir desse desafio de fazer mais com menos recursos, é que eu comecei a estudar e fui desenvolvendo o meu objeto de estudo e de trabalho, que é a gestão associada e as casas de união. A administração pública tem buscado fórmulas administrativas tendentes a garantir a eficiência da prestação do serviço público. E não é à toa que a Emenda Constitucional número 19, de 1998, elegiu a eficiência como princípio constitucional. Essa emenda é extremamente importante para o Estado brasileiro, pois ela dá continuidade a uma reforma, a um processo de reforma do Estado, que foi iniciada na década de 90, e vai se desenrolando nas décadas seguintes, e que procura responder a demandas do serviço público federal, de um lado consolidando o ajuste fiscal do Estado brasileiro, e de outro garantindo a existência de um serviço público moderno, profissional, voltado para o atendimento das necessidades dos cidadãos de forma eficiente. Então, a eficiência vai ser a nossa pedra angular. E, a partir dessa ideia de eficiência, e dentro desse escopo da reforma constitucional número 19, de 98, o artigo 241 da Constituição passou a prever, a autorizar a gestão associada de serviços públicos, mediante consórcios públicos ou convênios de cooperação. Então, esses vão ser os dois instrumentos jurídicos postos à disposição desta cooperação intergovernamental. Então, a partir deste momento, nós vamos ter uma terceira forma de execução do serviço público, somadas duas formas tradicionais da execução do serviço público. Então, nós tínhamos, primeiramente, uma execução tradicional, uma execução direta, onde o Estado presta o serviço público diretamente através dos seus órgãos, ou uma execução indireta, né, onde o serviço público ele se dá através de uma administração indireta, né, como o próprio nome diz, mediante autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações, ou através da colaboração de particulares, sob o regime de permissões ou concessões. Então, a partir da Emenda Constitucional 19, e com a redação do artigo 241 da Constituição, nós vamos ter, então, a possibilidade de uma execução do serviço público de forma associada. Essa associação, ela pode ocorrer em nível horizontal, quando
entes da mesma esfera participam, estabelecem convênios ou consórcios públicos, então é uma associação intermunicipal, interestadual, então dizemos que essa é uma cooperação horizontal, e temos vários exemplos, e exemplos bem-sucedidos desse tipo de cooperação de gestão associada dos serviços públicos. E temos também a cooperação vertical, que seria uma gestão associada, uma cooperação intergovernamental entre a União, o Estado e o município. E essa tem sido, basicamente, o meu principal foco de atenção e de preocupação, a cooperação vertical. Os consórcios públicos previstos no artigo 241, eles vão ser regulamentados pela Lei 11.107 de 2005. Então, ali vai ser estabelecida a definição do consórcio público, né, como sendo uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado. Então, os consórcios públicos, eles podem ter uma personalidade jurídica de natureza pública, e aí eu digo que nós estamos frente a consórcios público-público, ou uma natureza jurídica de uma natureza jurídica de direito privado, e aí estaremos frente a consórcios públicos de direito privado. A aquisição da personalidade jurídica, ela é de suma importância, pois é a partir daí que o consórcio vai se tornar capaz de assumir direitos e obrigações em nome próprio. Vai poder ser locador, locatário, contratar empregados, participar de licitações, abrir e manter contas bancárias, etc. Então, o consórcio público-público, ele tem uma natureza autárquica. A ideia contida na expressão associação pública é a de a formação de uma pessoa jurídica resultante da conjugação de esforços e recursos entre entes federativos diferentes, visando a consecução de atividades de interesse comum. A autarquia, propriamente dita, eu me lembro dos meus professores de direito administrativo na faculdade de direito, que me diziam, a administração é uma longa manos do Estado, então ela nasce com essa ideia de segregação de bens, segregação de recursos, com competências específicas e limitada à órbita do ente federativo que a constituiu. No meu ponto de vista, a natureza autárquica de que gozam os consórcios públicos é a de uma autarquia diferenciada, uma autarquia sui generis, porque aqui não é a ideia de segregação que está íncita a esse modelo jurídico, mas sim a ideia de cooperação, a ideia de associação para a melhor prestação, para a forma mais eficiente de prestação do serviço público. Então, no meu ponto de vista, seria uma nova espécie de entidade da administração pública indireta. Nós teríamos as autarquias propriamente ditas e as autarquias consorciais, as autarquias ou autarquias sui generis, né, que decorreriam dessa ideia da conformação dessa gestão associada.
E a natureza jurídica de direito público iria gerar a essa nova personalidade jurídica, esse novo instituto, garantias próprias e privilégios das pessoas jurídicas de direito público, como a empenhorabilidade de bens, juízo privativo, no caso em que haja necessidade de litigar perante a justiça, prazos dilatados em juízo para a defesa e assim por diante. Já os consórcios público-privados, eles têm uma personalidade jurídica de direito privado e irão se reger pelo direito civil, né? Em tudo que não for derrogado por normas de direito público. Da mesma forma que acontece com as fundações governamentais. E com as empresas estatais instituídas com personalidade jurídica de direito privado e com as empresas estatais. Pela Lei 11.107 de 2005, a constituição do consórcio público, ela segue um rito específico, que começa com a assinatura de um protocolo de intenções pelos entes da federação interessados nessa colaboração, nessa gestão associada. Esse protocolo de intenções deve ser ratificado mediante lei, ou seja, tem que passar pelo legislativo de cada um dos entes federados que pretendem se consorciar. Então, é elaborada uma lei ratificadora. Após isso, é assinado um contrato de consórcio, né, que são aonde é o momento em que nasce a personalidade jurídica desse consórcio, né, e após isso é ainda elaborado um contrato de rateio, que é dividido os custos, onde especificado, onde cada ente irá ficar responsabilizado pelo pagamento de tanto, qual vai ser a responsabilidade financeira, né, de cada um dos entes que estão se associando, se consorciando. E, por fim, ainda é feita a assinatura de um contrato de programa, que é, então, onde são estabelecidos as obrigações e os direitos dos entes consorciados. Não é um processo simples, existem várias etapas a serem cumpridas, e pode-se ver que essa forma de gestão, ela ocorre muito mais entre municípios, né, os consórcios intermunicipais ou interestaduais, e muitas vezes até entre municípios contíguos, que vem nessa forma de gestão, uma forma mais eficiente de prestação do serviço público. E é compreensível que isso se dê de forma mais célere, porque estamos trabalhando com a ideia de entes menores. A nossa dificuldade em toda essa etapa, e se mostra, até hoje nós temos um exemplo bem importante, que foi o exemplo do consórcio da Copa, quando a dificuldade se apresenta, quando o consórcio ele é vertical, envolve a União, o Estado e o município. Então, o exemplo que nós temos, o único exemplo bem sucedido que nós temos até hoje, é o exemplo do consórcio da Copa, onde o município do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro e a União se consorciaram para viabilizar a realização da Copa no Brasil. Nós temos, até hoje, como eu disse, poucas experiências
nesse tipo de gestão. Inclusive, um estudo do IPEA aponta a necessidade de um instrumental, de uma instrumentalização, de uma institucionalização a despeito da implementação da base jurídica dos consórcios públicos com a Lei 11.107 de 2005, não existe um sistema institucional formalizado para acompanhar e avaliar esses consórcios, muito menos para adoção de critérios na organização e na sistematização de informações sobre os consórcios no país. Não existe um entendimento razoável sobre o papel desse instrumento de planejamento nacional ou regional de execução da ação pública. E o que vemos é uma baixa articulação interfederativa do tipo cooperação vertical, isto é, entre União, Estados-membros e municípios, porque estes ainda não se mostram inteiramente convencidos ou envolvidos com esse papel estratégico do mecanismo do consórcio público, do ponto de vista de implementação de políticas públicas. E é exatamente nesse vazio, nessa problemática que foi apontada por um estudo do IPEA, é que nós sugerimos a constituição das casas de união. As casas de união, então, elas vêm exatamente para dar consecução a esse princípio da gestão associada contida no artigo 241 da Constituição Federal, mediante a Constituição, mediante consórcios públicos, a constituição de consórcios públicos, a monitoramento, a assessoria, como uma política pública permanente para o Estado brasileiro. Então, as casas de união, elas pretendem viabilizar a realização dos consórcios públicos e dos convênios de cooperação, mediante o compartilhamento de instalação física, de servidores, o que vai permitir uma expressiva economia aos cofres da União e um atendimento mais próximo do cidadão, levando o serviço público até o cidadão de forma mais eficiente e mais célere. Nessa linha de ideia, trazemos novamente o exemplo da seccional de Jaraguá do Sul, que foi implementada em 2009, em razão do grande número de processos que eram atendidos pela unidade de Joinville, mas que diziam respeito ao município de Jaraguá do Sul, e que havia uma dificuldade, uma demora muito grande no atendimento, na remessa dos feitos e na prestação do serviço executado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, mediante a mobilização da comunidade de Jaraguá, através da Associação Empresarial Municipal, da OAB de Jaraguá do Sul, da Câmara de Vereadores, da Justiça Federal de Santa Catarina e da Procuradoria da Fazenda Nacional em Santa Catarina, se conseguiu, dentro do espaço da Prefeitura Municipal, a instalação de uma unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional, ou seja, conseguimos a cessão de um espaço físico e também de funcionários para viabilizar a prestação deste serviço público.
Então, a Justiça Federal cedeu computadores, imobiliário, o poder público municipal, o espaço físico, alguns servidores, e a Procuradoria da Fazenda Nacional remanejou procuradores, demonstrando a possibilidade de uma ação, através de uma ação colaborativa, de uma ação associada entre poder judiciário e poder executivo federal e poder executivo municipal, viabilizarmos a custo zero a instalação de uma unidade seccional em Jaraguá do Sul. Importa registrar aqui a viabilidade prática, então, dessa iniciativa baseada na associação entre diferentes entes da federação. Aliás, consoante estudo do IBGE, se reconhece a dificuldade da interiorização da administração pública federal. Esse estudo do IBGE conclui que 60% dos municípios brasileiros não possuem nenhum posto de atendimento de relevantes órgãos públicos federais, e aqui estamos falando de INSS, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, as casas de união, a implementação de uma gestão associada, a implementação de consórcios públicos permitiria a capilarização da administração pública e prestação destes serviços em seus diversos níveis, materializando o princípio do federalismo cooperativo. Né? Cumpre registrar aqui a reflexão do professor Salles, aqui no livro Consórcios Públicos Construindo Capacidades, do professor Alessandro Souza de Salles, também oficial superior do Exército Brasileiro, colocando a aplicação a sugestão, de aplicação de um consórcio público no âmbito da defesa cibernética, visto que atualmente esse tema é tratado apenas no âmbito do Ministério da Defesa, a nível de coordenação em Brasília. E considerando a natureza totalizante da guerra cibernética, a sua ampla difusão entre os computadores e processadores que em breve vão se irradiar, inclusive para os eletrodomésticos, é forçoso reconhecer que essa coordenação, que esse centro de defesa cibernética instituído no Ministério da Defesa vai ser insuficiente para dar conta de toda essa questão, que envolve certamente uma relação entre uma integração entre área civil e militar em uma escala muito intensa, muito profunda, e deve envolver necessariamente a União, os Estados-membros e os municípios, sendo, portanto, uma possibilidade e um exemplo futuro, eventual, de consorciamento de um consórcio, do estabelecimento de um consórcio em nível vertical, né? Cumpre registrar também um estudo da professora no âmbito do direito comparado, da professora Maria Jesus Garcia Morales, professora titular de Direito Constitucional na Faculdade de Direito de Barcelona. E a sua tese de doutorado, que trata exatamente dos convênios de colaboração nos sistemas federais europeus, um estudo comparado entre a Alemanha,
Suíça, Áustria e Bélgica. E onde essa jurista destaca que em todos esses países, o convênio, o consórcio, ele se constitui uma das principais técnicas para colaboração entre os distintos centros em que se distribui o poder político. Então, esse instrumento jurídico do consorciamento, ele é um instrumento inerente ao próprio sistema federativo. Ele aparecendo nos setores mais importantes da atividade estatal. E a colaboração se mostra como uma alternativa importante e eficiente de reorganização territorial e fortalecimento do modelo federal. Vou me permitir aqui citar um trecho da obra da professora, em uma tradução livre, onde ela coloca que a diferença do sistema federal alemão, ou suíço, austríaco, ou Bélgica, na aparição e no desenvolvimento dos convênios, ele não se inicia de forma espontânea, ele decorre de uma vontade política que pretende impulsionar a colaboração convencional, vertical e horizontal como um instrumento para avançar na construção do Estado federal. Então, nós vemos que, inclusive, no direito comparado, a importância desses institutos jurídicos, que são os consórcios públicos e os convênios de cooperação. Os convênios de cooperação não seguem o rito da lei e seriam mais acordos de vontade entre os estados e não envolvem transferência de recursos. Né? Então, seria uma forma mais simplificada de colaboração intergovernamental. Então, dessa forma, podemos concluir que a administração pública no Brasil, ela vive uma nova era, e essa nova era, ela é um reflexo de novos desafios que não são exclusivos do Estado brasileiro, mas perpassam o mundo inteiro. E, de forma crescente e eu diria até mesmo radical, o paradigma associativo, ele se impõe como alternativo, né? Tendo em vista o fenômeno da digitalização e a sua característica da instantaneidade, precisamos dar conta da instantaneidade na era da informação, otimizando os recursos da União, dos estados e dos municípios, ou seja, otimizando os recursos do Estado federal. A despeito de todas as dificuldades, a superação através da adoção de um paradigma associativo, e nesse sentido, volto a insistir na ideia da institucionalização das casas de união através de uma vontade política como instrumento catalisador da gestão associada, irá colocar o Brasil em uma condição de inserção plena na contemporaneidade, irá dar ao Brasil o lugar de destaque que lhe cabe no mundo, ao lado de estados como a Alemanha, a Suíça e a Áustria e a Bélgica, como no estudo da professora Maria Jesus Morales, o Brasil também irá ter um papel destacado no mundo, na sociedade do conhecimento e na era da informação.
Então, podemos dizer, finalizando, que a crescente ampliação das tarefas do Estado impulsionaram a busca de soluções administrativas que pudessem garantir uma maior eficiência, eficácia da atuação do Estado brasileiro, do Estado de uma maneira geral, com um menor custo possível. É nesse sentido que a edição da Lei 11.107 de 2005 dá as bases jurídicas, disciplinando os consórcios públicos, preenchendo essa lacuna jurídica, comunicando segurança jurídica, as relações de cooperação entre os entes federados, na prestação no serviço público, na tentativa de superação de um federalismo competitivo e predatório. E dessa mesma forma, consideramos que a institucionalização, a formalização das casas de união como projeto, como política pública para viabilizar a gestão associativa, o consorciamento público, principalmente tendo do ponto de vista vertical, irá levar a articulação interfederativa a um nível de excelência, garantindo a execução das políticas públicas e desempenhando um papel estratégico dentro do Estado brasileiro. Sendo assim, eu concluo a minha fala, agradecendo mais uma vez ao professor Guilherme Tudium pela oportunidade de falar um pouco sobre as casas de união, esse assunto que me é tão caro e o qual eu sigo estudando, aprofundando os meus estudos e agora, inclusive, trabalhando esses estudos comparados, e ao ISAP pela possibilidade de participar deste minicurso. Fico à disposição de quem desejar trocar uma ideia ou quiser enviar alguma pergunta. O meu e-mail é mghn11@gmail.com. E podem me mandar qualquer questionamento, ou, enfim, qualquer pessoa que queira trocar uma ideia sobre o assunto, fico à disposição. Agradeço mais uma vez e desejo a todos um ótimo dia ou uma ótima noite, depende do momento em que estiverem assistindo esse vídeo. Muito obrigada e até logo.